Você caminha pelo mundo acreditando ser um homem livre, dono do próprio destino e mestre das próprias escolhas. Mas a verdade nua e crua, aquela que fere o seu ego e expõe a sua fragilidade, é que você, muito provavelmente, é um fantoche emocional. Pense na sua última semana. Um motorista cortou você no trânsito e o seu sangue ferveu. Um colega de trabalho fez um comentário passivo-agressivo e o seu humor foi destruído pelo resto da tarde. Um parente ignorante fez uma crítica não solicitada no jantar e você passou a noite inteira discutindo mentalmente com ele no banho. Se qualquer pessoa, a qualquer momento, pode alterar o seu ritmo cardíaco, sequestrar a sua paz de espírito e ditar o seu estado de humor apenas emitindo uma sequência de sons pela boca, você não é livre. Você é um escravo de controle remoto e qualquer idiota que passe pela rua tem o controle na mão. A sociedade te ensinou que ficar ofendido é normal, que você deve exigir respeito e bater de frente em cada provocação. Essa é a receita exata para uma vida de exaustão, ansiedade e miséria. Homens fracos reagem a tudo. Homens fracos gastam a sua preciosa energia vital discutindo com pessoas que não têm a menor importância no grande esquema da vida. Mas existe uma outra via. A via dos imperadores, dos generais e dos filósofos. Existe uma arquitetura mental que, uma vez instalada, cria um campo de força invisível ao seu redor. Uma blindagem psicológica tão densa e tão fria que as palavras e as ações dos outros simplesmente batem em você e caem no chão, sem deixar um único arranhão. Se você está exausto de ser feito de refém pelas emoções alheias, se você quer parar de perder noites de sono por causa de pessoas medíocres e se está absolutamente pronto para se tornar inofendível, inabalável e assustadoramente calmo, deixe o seu like agora. Esse simples clique é o momento em que você corta os fios do fantoche. Você está prestes a entrar na fortaleza intocável. A primeira lei para nunca mais se irritar com ninguém exige a destruição de uma ilusão infantil que você carrega desde criança. A expectativa de que as pessoas devem agir de forma lógica, justa e bondosa com você. O imperador romano Marco Aurélio acordava todas as manhãs e dizia a si mesmo que durante o dia ele encontraria pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e ranzinzas. Ele não dizia isso para ser pessimista. Ele dizia isso para calibrar a sua expectativa com a realidade biológica da espécie humana. O seu sofrimento e a sua irritação não nascem da ação do outro, mas do choque entre a ação do outro e a sua expectativa irreal. Você espera que o mentiroso diga a verdade. Você espera que o invejoso celebre a sua vitória. Você espera que o motorista estressado seja educado. Quando eles agem de acordo com a própria natureza doentia, você se surpreende e se irrita. Isso é uma falha na sua inteligência, não na deles. Você não fica com raiva de um cachorro quando ele late, nem fica ofendido quando a chuva molha a sua roupa, porque é da natureza do cachorro latir e da chuva molhar. Por que você fica com raiva quando um tolo age como um tolo? O soberano, aquele que domina a própria mente, categoriza os comportamentos tóxicos das pessoas não como ataques pessoais, mas como fenômenos da natureza. Quando o seu chefe grita de forma descontrolada, ou quando um estranho te xinga, você deve olhar para eles com a mesma frieza e distanciamento emocional com que um biólogo observa um chimpanzé batendo no vidro do zoológico. É apenas um animal exibindo a sua falta de evolução. Não há motivo para ofensa. Ao ajustar a sua expectativa e aceitar que o mundo está cheio de pessoas quebradas, traumatizadas e estúpidas, a provocação perde o impacto da surpresa. Você passa a esperar o caos, e quem espera o caos nunca é pego de guarda baixa. Mas para que esse escudo funcione na prática, você precisa arrancar o núcleo do seu sofrimento emocional, o seu próprio ego,
O ego é a lente de aumento que transforma uma formiga em um monstro. Quando alguém te ofende, a dor que você sente não vem das palavras ditas, mas da narrativa que o seu ego cria ao redor dessas palavras. O seu ego grita: como ele ousa falar assim comigo? Ele não sabe quem eu sou. Eu preciso mostrar para ele. Entenda algo de uma vez por todas. A maneira como uma pessoa te trata nunca é sobre você. É sempre sobre ela. É uma projeção direta do inferno interno em que ela vive. Pessoas felizes, resolvidas e focadas no próprio propósito não perdem tempo tentando diminuir, humilhar ou irritar os outros. O bullying, a fofoca, a ironia barata e a agressividade gratuita são mecanismos de defesa de almas miseráveis que precisam arrastar você para a lama para que elas não se sintam tão sozinhas na própria sujeira. Quando alguém te ataca, essa pessoa está essencialmente vomitando o próprio caos emocional na sua direção. Se você reage, se você discute, se você se ofende, você abriu a boca e engoliu o vômito dela. Você permitiu que a infecção dela passasse para você. O soberano pratica a arte de sair da linha de tiro. Ele remove o eu da equação. Ele olha para o agressor, percebe a miséria psicológica escondida por trás do ataque e, em vez de raiva, ele sente uma pena gelada ou uma indiferença absoluta. Quando você não leva nada para o lado pessoal, você se torna invisível para o ataque. O ofensor fica sem alvo. Ele joga a granada, mas ela cai em um buraco negro onde não há gravidade emocional para causar uma explosão. Esta é apenas a primeira camada da sua nova blindagem. Você aprendeu a desativar a expectativa infantil sobre a bondade alheia e a remover o ego que personaliza os ataques. Você parou de engolir o veneno que as pessoas cospem. No entanto, o distanciamento mental, por mais poderoso que seja, é apenas a defesa passiva. Em algum momento, essas pessoas estarão fisicamente na sua frente, na sua casa, no seu trabalho, exigindo uma resposta. O que você faz nos 3 segundos logo após ser insultado, cobrado ou provocado de forma injusta? Como você paralisa um agressor verbal e inverte a dinâmica de poder sem levantar um único milímetro da sua voz. No próximo bloco, vamos mergulhar na mecânica do silêncio letal e do espelhamento. Você vai descobrir como usar pausas calculadas para gerar constrangimento insuportável no seu oponente, como responder com perguntas que expõem a estupidez alheia e como o seu controle físico, a sua respiração e o seu olhar podem ser armas mais destrutivas do que qualquer argumento brilhante. Prepare-se para aprender a devolver a granada sem sequer tirar as mãos dos bolsos. Você removeu o alvo das costas. Você entendeu que a maldade alheia é apenas um sintoma da doença deles, não um reflexo do seu valor. E que o seu ego era o único culpado por transformar palavras ao vento em feridas profundas. Mas a teoria do distanciamento mental é testada com fogo e sangue na arena da vida real, quando o agressor está fisicamente a 1 metro de você, com o dedo em riste, a voz alterada, disparando ironias no meio de uma reunião de trabalho ou em um jantar de família. A reação instintiva do mamífero comum é o ataque ou a fuga. A adrenalina inunda a corrente sanguínea. A respiração fica curta e a sua boca se abre para disparar a primeira ofensa que o seu cérebro primitivo conseguir formular. Nesse exato milissegundo, se você ceder ao impulso, você perdeu a coroa. O agressor venceu, pois ele provou que tem a chave da sua gaiola emocional. Para nunca mais ser incomodado, você precisa dominar a fenda temporal que existe entre o estímulo que você recebe e a resposta que você entrega. O homem livre habita essa fenda. O soberano domina a regra dos 3 segundos de ouro. Quando o insulto, a cobrança injusta ou a provocação barata atinge os seus ouvidos, você não faz absolutamente nada. Você congela o tempo. Você tranca a mandíbula, relaxa os ombros de propósito e respira de forma lenta e profunda.
Esses 3 segundos de imobilidade tática quebram o ritmo natural do conflito. O agressor estava esperando um jogo de ping-pong. Ele sacou a bola cheia de veneno e esperava que você a rebatesse com raiva para que ele pudesse cortar de volta. Quando você não rebate, quando você deixa a bola cair no chão e apenas olha para ela, o jogo dele entra em colapso. O silêncio repentino cria um vácuo emocional no ambiente. E o ser humano, especialmente o ser humano inseguro e agressivo, tem um pavor absoluto do vácuo. Nesse espaço de silêncio denso e calculado, a dinâmica de poder vira de cabeça para baixo, sem que você tenha movido um único músculo ofensivo. O agressor, que há 3 segundos se sentia o dono da situação, de repente se vê no palco sozinho, sem a sua contrapartida teatral. Ele começa a ouvir o eco da própria estupidez na sala. O silêncio se torna ensurdecedor. O seu olhar não deve ser de ódio, de deboche ou de submissão. O seu olhar deve ser o de um cientista observando uma bactéria curiosa na lâmina de um microscópio. É um olhar analítico, frio e desprovido de qualquer validação emocional. Você o encara nos olhos com a tranquilidade de quem tem todo o tempo do mundo. Frequentemente, a pressão desse silêncio é tão esmagadora que o próprio ofensor começa a gaguejar, a recuar ou a tentar preencher o espaço vazio com justificativas patéticas e risadas nervosas, destruindo a própria postura agressiva. Ele se enforca com a corda que você não puxou. O silêncio letal não é a ausência de resposta, é a resposta mais ruidosa e castradora que você pode dar a alguém que busca a sua atenção através do caos. É a demonstração física de que a realidade dele não tem jurisdição sobre o seu território mental. Você se recusa a assinar o contrato do drama que ele está tentando te vender. Quando os 3 segundos passarem e a tensão estiver no limite máximo, o silêncio fez metade do trabalho. A outra metade é a arte do espelhamento interrogativo. A regra de ouro da comunicação de alto nível é: aquele que se justifica está perdendo. Se alguém te ataca e você começa a se explicar, a se defender ou a apresentar provas do seu valor, você validou a premissa do ataque. Você aceitou ser julgado por um tribunal que não tem autoridade alguma. O soberano nunca se defende de provocações medíocres. Ele as desmonta. E a ferramenta para desmontar uma ofensa não é uma afirmação, é uma pergunta cirúrgica. Quando você finalmente quebrar o silêncio, a sua voz deve ser mais baixa e mais lenta do que o normal. O contraste entre a histeria do outro e a sua monotonia de monge cria um abismo de superioridade. Você olha para a pessoa e faz uma pergunta que a obrigue a analisar o próprio comportamento ridículo. Você pode dizer algo tão simples e letal quanto: você está tendo um dia ruim e precisa desabafar? Ou, se a ironia foi sutil, você pode expô-la à luz do dia pedindo repetição. Eu não entendi exatamente o que você quis dizer com isso. Você pode me explicar a lógica por trás do seu comentário? O covarde que ataca pelas sombras do sarcasmo odeia a luz da clareza. Quando você pede para ele explicar a ofensa, ele geralmente recua, disfarça e diz que era apenas uma brincadeira. E você, mantendo a face de pedra, apenas responde: entendi, e vira as costas. A humilhação que ele sente nesse momento é 100 vezes pior do que se você o tivesse xingado de volta. Você não desceu ao nível dele. Você o obrigou a tentar subir ao seu, e ele falhou miseravelmente na frente de todos. Esta mecânica de silêncio, controle corporal e interrogatório reverso funciona como um campo magnético que repele aproveitadores e vampiros de energia. As pessoas, de forma subconsciente, testam os limites umas das outras o tempo todo.
Como crianças apertando botões em uma máquina para ver o que acontece, os seus colegas, conhecidos e até familiares farão pequenos comentários tóxicos apenas para testar se conseguem extrair uma reação de você. A emoção é a moeda de troca deles. Se você dá a eles a sua irritação, a sua justificativa ou a sua raiva, você os pagou pelo serviço. Eles receberam a dopamina da atenção e o prêmio de se sentirem poderosos por terem te tirado do sério. Eles apertaram o botão e a máquina deu o doce. E eles voltarão a apertar sempre que precisarem se sentir importantes. Quando você aplica o silêncio letal e as perguntas espelhadas, você quebra a máquina deles. Eles apertam o botão da provocação e não sai nada. Apenas um silêncio constrangedor e um olhar que os faz sentirem-se minúsculos. O predador emocional odeia presas difíceis. Ele é preguiçoso. Ele busca alvos fáceis, pessoas reativas que explodem na primeira faísca. Quando ele percebe que bater em você é como bater em um cofre de titânio que não devolve nem o som do impacto, ele desiste. Ele vai procurar outra pessoa para parasitar. O seu controle inabalável se torna um repelente natural contra a escória comportamental da sociedade. Você para de atrair desrespeito porque você deixou de recompensar o desrespeito. Nesta segunda etapa da construção da sua fortaleza, nós blindamos o seu tempo de reação. Você compreendeu que o instinto de defesa é uma armadilha, que o silêncio calculado é a arma mais opressora contra um agressor e que perguntas calmas expõem a covardia oculta nas ironias alheias. O diagnóstico tático foi concluído. Você não é mais um escravo do ping-pong emocional. Você é o mestre do ritmo. Mas a vida não é feita apenas de estranhos estressados no trânsito ou de colegas de trabalho invejosos, dos quais você pode simplesmente virar as costas e ir embora. O verdadeiro inferno, o teste de fogo final da sua filosofia estoica, ocorre dentro de casa. O que acontece quando os botões são apertados pelas pessoas que te conhecem desde a infância, por familiares dominadores, por parceiros de longa data ou por chefes dos quais você depende financeiramente? Como você aplica a indiferença letal quando não pode simplesmente abandonar a mesa de jantar ou pedir demissão amanhã? No próximo bloco, vamos explorar o conceito devastador da fome emocional e das fronteiras de concreto. Você vai aprender a técnica da pedra cinza, projetada especificamente para neutralizar narcisistas e manipuladores do seu círculo íntimo, e como criar limites tão absolutos que a sua simples presença treinará as pessoas a medirem as palavras antes de ousarem falar com você. Prepare-se para limpar o seu território doméstico e profissional de qualquer resquício de chantagem emocional. Você já aprendeu a remover o alvo das costas e a usar o silêncio como uma arma de destruição em massa contra estranhos e conhecidos casuais. Mas o verdadeiro teste de fogo para a sua nova armadura estoica não acontece na rua. Ele acontece dentro das quatro paredes da sua casa ou no escritório onde você passa a maior parte da sua vida acordada. É infinitamente mais fácil ignorar um motorista idiota do que manter a calma diante de uma mãe narcisista, de um cônjuge manipulador ou de um chefe sádico. Essas pessoas são perigosas porque elas possuem um mapa dos seus gatilhos emocionais. Elas instalaram os botões que agora apertam. Elas sabem exatamente onde dói, conhecem o histórico das suas inseguranças e usam a intimidade ou a hierarquia como uma alavanca para extrair a sua paz. Se você tentar usar apenas o silêncio absoluto com elas, pode parecer amu ou desafio, o que muitas vezes escala o conflito. Para lidar com vampiros emocionais íntimos e inevitáveis, você precisa de uma estratégia mais sofisticada, uma técnica de camuflagem psicológica que os especialistas em comportamento predatório chamam de pedra cinza. O objetivo aqui não é vencer a discussão, pois discutir com um manipulador é como jogar xadrez com um pombo.
Ele vai derrubar as peças, cagar no tabuleiro e sair voando cantando vitória. O objetivo é tornar-se tão desinteressante, tão monótono e tão nutricionalmente vazio para o ego deles, que eles, por puro tédio, procurem outra fonte de alimento. A técnica da pedra cinza exige que você suprima temporariamente a sua personalidade vibrante. Quando um familiar tóxico começa a te provocar, a te criticar ou a criar um drama desnecessário, o instinto é se defender, justificar suas escolhas ou contra-atacar. É exatamente isso que eles querem. Eles se alimentam da sua alta voltagem emocional. Seja amor ou ódio, gritos ou choro, para eles tudo é combustível. A sua reação prova que eles têm controle sobre você. Ao aplicar a pedra cinza, você corta o fornecimento de combustível. Você responde, mas sem engajamento. Você se torna um burocrata da própria vida. As suas respostas devem ser curtas, factuais e desprovidas de qualquer coloração emocional. Sim, não. Entendo. Vou pensar sobre isso. Que pena que você vê dessa forma. Você fala com a empolgação de quem lê a lista telefônica. Você não oferece informações pessoais, não compartilha seus sonhos, que seriam usados contra você depois, e não demonstra que foi afetado. Imagine uma pedra cinza no meio da calçada. Você não chuta a pedra. Você não conversa com a pedra. Você não ama nem odeia a pedra. Você simplesmente passa por ela porque ela não oferece nenhum estímulo. Ao se tornar essa pedra para as pessoas tóxicas do seu convívio, você deixa de ser um brinquedo divertido. O manipulador vai tentar aumentar a pressão no início. Ele vai gritar mais alto, ser mais cruel. Mas se você mantiver a frieza de mármore e a monotonia absoluta, ele eventualmente morrerá de fome emocional e te deixará em paz para buscar uma vítima mais reativa. No ambiente de trabalho, essa técnica evolui para o que chamamos de profissionalismo transacional. Seu chefe tóxico não quer apenas o seu trabalho, ele quer a sua submissão emocional. Ele quer ver o medo nos seus olhos ou a raiva na sua voz quando ele faz exigências absurdas. Não dê a ele esse prazer. Trate a interação como uma transação comercial fria. Você vende o seu tempo e a sua habilidade em troca de dinheiro. A sua alma não faz parte do contrato. Quando ele grita, você não grita de volta nem se encolhe. Você saca o bloco de notas, olha nos olhos dele com uma neutralidade clínica e pergunta, entendido o tom da sua urgência: qual é a prioridade exata da tarefa X em relação à tarefa Y que me foi passada ontem? Preciso que você decida para que eu possa executar. Você transformou um ataque emocional em um problema logístico. Você trouxe a discussão do campo do drama para o campo dos dados. Pessoas irracionais odeiam dados e odeiam ter que tomar decisões lógicas. Ao forçá-lo a operar na lógica, você quebra o circuito do abuso. Você se torna chato para o sádico, porque o sádico quer ver sangue e você só está oferecendo planilhas e perguntas técnicas. Você protege a sua sanidade, criando uma barreira de vidro blindado onde o trabalho passa, mas a toxicidade bate e escorrega. Porém, a pedra cinza e o profissionalismo frio só funcionam se estiverem apoiados sobre alicerces inabaláveis, as fronteiras de concreto. A maioria das pessoas tem fronteiras feitas de fumaça. Elas dizem, se você falar assim comigo de novo, eu vou ficar chateado. Isso não é uma fronteira, é um convite. Uma fronteira real não é um pedido de respeito, é uma imposição de consequências. O soberano não ameaça, ele executa. Se você definiu que não aceita gritos na sua casa, na primeira vez que alguém gritar, você não discute. Você se levanta e sai do ambiente. Você desliga o telefone na cara. Você pega a chave do carro e vai embora. Sem discurso, sem lição de moral, sem última chance. A consequência deve ser imediata e silenciosa como um choque elétrico. O comportamento tóxico deve ser punido com a retirada da sua presença. Você treina as pessoas ao seu redor como se treina um animal.
Comportamento ruim resulta em isolamento. Comportamento bom resulta em atenção. Se você é inconsistente, se hoje você aceita o desrespeito porque está cansado e amanhã briga, você ensinou às pessoas que a sua fronteira é flexível, e fronteira flexível é capacho. Fronteiras de concreto significam que o acesso a você é um privilégio revogável a qualquer segundo. Quando as pessoas percebem que você não tem medo de romper, de ir embora ou de demitir, seja um funcionário ou um cliente, elas começam a andar na linha. O medo de perder o acesso a você gera o respeito que as suas palavras nunca conseguiram gerar. Ao implementar a fome emocional e as fronteiras de concreto, você vai notar um fenômeno curioso: o expurgo natural. Muitas pessoas vão se afastar de você. Elas vão dizer que você mudou, que você ficou frio, arrogante ou distante. Celebre isso. Esse é o lixo se levando para fora sozinho. As pessoas que se beneficiavam da sua falta de limites vão odiar a sua nova versão. Elas amavam o antigo você porque o antigo você era fácil de manipular. A irritação que elas sentem agora é a prova de que a sua fortaleza está funcionando. Você parou de ser uma fonte de suprimento para a neurose alheia. Você recuperou a sua energia vital. Agora, ao chegar em casa, você não está mais drenado por ter lutado batalhas invisíveis o dia todo. Você tem um excedente de energia. E é aqui que mora o próximo perigo. Quando o mundo exterior finalmente se cala e os vampiros se afastam, você se depara com o único inimigo do qual não pode fugir, nem se divorciar, nem demitir. A voz dentro da sua própria cabeça. O silêncio externo muitas vezes aumenta o volume do ruído interno. A autocrítica, a ansiedade antecipatória e a ruminação do passado são as formas finais de irritação, e elas não vêm de fora. Neste terceiro bloco, você aprendeu a matar a fome dos manipuladores com o tédio estratégico e a impor respeito através da retirada da sua presença. O diagnóstico doméstico e profissional foi feito. Você estava alimentando os monstros que te perseguiam. Agora, eles estão famintos e você está livre. Mas a liberdade traz o silêncio. E no silêncio, a sua mente pode se tornar o seu pior algoz. Como você impede que a sua própria consciência te irrite com pensamentos repetitivos, cenários de catástrofe e a lembrança de vergonhas antigas? Como blindar a fortaleza contra um ataque que vem de dentro das muralhas? No próximo bloco, vamos explorar a desinfecção mental e a morte do juiz interno. Você vai aprender técnicas brutais para parar a ruminação em segundos, como dissociar a sua identidade dos seus pensamentos e como transformar a sua mente de uma câmara de tortura em um santuário de paz absoluta. Prepare-se para a batalha final, a única que realmente importa. Você contra você mesmo. Você trancou os portões da sua fortaleza. Você deixou os vampiros emocionais do lado de fora, morrendo de fome na vala do próprio tédio, e usou o silêncio para desarmar os estranhos que tentaram testar a sua armadura. O mundo exterior finalmente se rendeu às suas fronteiras de concreto. Mas agora a casa está silenciosa, e é exatamente nesse silêncio absoluto que o homem comum descobre a sua fraqueza mais patética. Ele não suporta a própria companhia. Quando os inimigos externos somem, a mente humana, que é uma máquina biologicamente programada para caçar ameaças e garantir a sua sobrevivência, entra em curto-circuito. Se ela não encontra um leão na savana ou um chefe abusivo no escritório para combater, ela fabrica um monstro virtual dentro do seu próprio crânio. Você deita a cabeça no travesseiro e, de repente, o seu cérebro decide reprisar em alta definição aquela discussão humilhante que você teve há 5 anos. Ou ele começa a projetar um cenário catastrófico para a reunião da próxima semana, fazendo você suar frio por um evento que nem sequer aconteceu e que provavelmente nunca acontecerá.
A suprema ironia da existência humana é que você pode afastar todos os idiotas do mundo, mas se você não dominar o radiotransmissor dentro da sua própria cabeça, você passará 24 horas por dia trancado em uma câmara de tortura com o pior idiota de todos, a sua própria mente destreinada. Para que a sua invulnerabilidade seja absoluta, você precisa dominar a arte da desinfecção mental. Você precisa aprender a assassinar a ruminação antes que ela crie raízes. A primeira etapa dessa limpeza interna é a dissociação radical. A mentira mais perigosa que você já contou a si mesmo é acreditar que você é os seus pensamentos. Você não é. Os seus pensamentos são apenas secreções elétricas do seu cérebro, respostas automáticas a estímulos, memórias fragmentadas e medos instintivos. O homem fraco se funde com cada pensamento que surge. Se o cérebro projeta uma imagem de fracasso, ele sente o fracasso no corpo e diz: "Eu sou um fracasso." O soberano, por outro lado, senta na cadeira do observador. Ele cria um espaço entre a consciência dele e o ruído da mente. Quando a ansiedade bate à porta com um cenário apocalíptico, ele não abre a porta e convida a ansiedade para tomar um café. Ele olha pelo olho mágico e diz: "Ah, o meu cérebro está produzindo neuroquímica de medo de novo. Interessante, mas irrelevante." Esse pequeno distanciamento verbal, trocar o "eu estou ansioso" pelo "eu percebo que o meu corpo está gerando ansiedade", quebra o feitiço. O pensamento perde o poder de te irritar quando você o trata não como uma verdade absoluta, mas como uma mera sugestão. E como toda sugestão estúpida, ela pode e deve ser ignorada. Você começa a olhar para a sua própria mente com a mesma frieza e o mesmo desdém que aprendeu a usar contra o colega de trabalho tóxico. Se a mente quer fazer birra, deixe-a gritar sozinha no canto do quarto enquanto você continua focando no que realmente importa. Mas às vezes, o ruído é alto demais. A espiral da ruminação suga a sua atenção com uma força gravitacional imensa, e apenas observar não é suficiente. É aqui que você aplica o interruptor de padrão brutal. A ruminação só sobrevive no passado ou no futuro. Ela não consegue respirar no momento presente. Quando você perceber que está há 10 minutos discutindo mentalmente com a sua ex-esposa ou justificando uma falha antiga, você precisa quebrar o padrão físico para resetar o padrão mental. A mente e o corpo estão conectados por uma via de mão dupla. Se você não consegue parar a mente com a mente, você a para com o corpo. O soberano levanta e joga água congelada no próprio rosto. Ele desce no chão e faz o máximo de flexões que conseguir até os braços falharem. Ele foca toda a sua atenção na sensação áspera de um objeto nas mãos ou no som exato da própria respiração. Essa violência sensorial arranca a sua consciência da ilusão do passado e a esmaga contra a brutalidade tátil do agora. O cérebro primitivo é forçado a abandonar a fantasia ansiosa para lidar com o estímulo físico imediato. Ao fazer isso repetidamente, você treina o seu sistema nervoso central como se adestra um cão desobediente. Cada vez que a mente tentar fugir para o passado para se irritar, você puxa a coleira e a traz para o presente. Com o tempo, o cão para de tentar fugir. A vitória final dentro dessa fortaleza interna exige que você execute o inquilino mais antigo da sua mente, a morte do juiz interno. Todos nós carregamos um parasita crítico. É uma voz que soa como a sua, mas que foi programada por pais excessivamente críticos, por professores frustrados, por fracassos passados e por uma sociedade que lucra com a sua insegurança. Esse juiz interno diz que você é uma fraude, que as suas fronteiras de concreto vão fazer você morrer sozinho, que você não é inteligente o suficiente e que a sua paz recém-descoberta é apenas arrogância. Como você derrota esse tirano que conhece todos os seus segredos?
usando a mesma arma letal que você aplicou na vida real, a técnica da pedra cinza, mas desta vez voltada para dentro. Você não debate com o juiz interno. O discutir com a própria mente é tentar apagar um incêndio usando gasolina. O próprio ato de argumentar dá energia e relevância ao pensamento negativo. Quando a voz do fracasso sussurrar, você aplica a apatia total. Você diz mentalmente, anotado, mais alguma coisa? E volta imediatamente para a execução da sua tarefa. Você mata o juiz interno de inanição. Você retira toda a emoção, toda a culpa e todo o medo da equação. Você percebe que é o céu, vasto e inabalável, e que esses pensamentos são apenas nuvens negras de tempestade. A tempestade pode ser feia, barulhenta e assustadora, mas ela nunca, em hipótese alguma, consegue arranhar ou destruir o céu. A nuvem passa, o céu permanece. Quando você alinha a barreira externa de silêncio e fronteiras com esta desinfecção mental profunda, você atinge o estado final da filosofia estoica, a apateia. Não confunda com a apatia moderna, que é a preguiça e o cinismo dos perdedores. A apateia estoica é a serenidade indestrutível. É a tranquilidade de quem sabe que o mundo exterior pode queimar, a economia pode ruir, as pessoas podem trair e até a própria mente pode tentar sabotar, mas o núcleo soberano, o centro da sua identidade, permanece intocável, frio e em paz. Você se tornou inofendível não porque é insensível, mas porque se tornou grande demais para que as picadas de mosquito da mediocridade alheia e os fantasmas da própria mente alcancem a sua pele. Neste quarto bloco, você purificou a sua cidadela interior. Você aprendeu a se dissociar dos seus pensamentos, a quebrar o ciclo de ruminação com a fisicalidade do momento presente e a matar o juiz interno de fome através da pedra cinza mental. O diagnóstico interno foi concluído. Você não é mais refém do seu próprio cérebro. Você governa o seu espaço físico e o seu espaço psicológico com mão de ferro. Mas o conhecimento isolado não resiste à erosão do tempo. Você construiu a fortaleza, expulsou os inimigos e limpou as masmorras. Como você garante que esses muros não caiam daqui a 3 meses, quando a rotina e o cansaço baterem? Como transformar essas táticas de guerra em um estilo de vida automático, onde você nem sequer precisa pensar para ser impenetrável? No próximo e último bloco, vamos selar a sua transformação com o protocolo do soberano e a integração diária. Vou te entregar a rotina exata de manutenção dessa armadura, o conceito final de liberdade através da frieza, e o juramento que vai cravar essa nova identidade na sua espinha dorsal. Prepare-se para a consagração da sua independência emocional absoluta. Você construiu a fortaleza. Você ergueu muros intransponíveis contra o mundo exterior, neutralizou os vampiros emocionais com a pedra cinza e desinfetou a sua própria mente, matando o juiz interno de fome. Você é, neste exato momento, uma ilha de sanidade no meio de um oceano de histeria coletiva. Mas a história nos ensina que grandes impérios não caem por falta de muros altos no primeiro dia. Eles caem pela negligência da guarda no 1000º dia. A ferrugem da rotina, o cansaço do trabalho e o desgaste natural da convivência humana vão tentar corroer a sua armadura. Se as técnicas que você aprendeu até aqui forem usadas apenas como truques temporários de defesa, você voltará a ser o fantoche emocional de antes, assim que a primeira crise real bater à sua porta e você estiver exausto. Para que a sua invulnerabilidade seja absoluta e vitalícia, você precisa transmutar essas táticas de sobrevivência em um estilo de vida inegociável. Você precisa adotar o protocolo do soberano e compreender até os ossos o conceito supremo da liberdade através da frieza. A sociedade, fraca e sentimental, vai tentar te convencer de que ser frio é um defeito. Eles dirão que você perdeu a sua humanidade, que você se tornou uma máquina insensível e que você precisa se importar mais com o drama alheio.
Isso é a chantagem dos parasitas que perderam o acesso à sua energia. O soberano sabe que a frieza direcionada é a maior prova de amor próprio que um ser humano pode dar a si mesmo. Você não é frio com a vida, você é frio com o caos. Você congela a irritação, a fofoca e a provocação exatamente para que o seu calor, a sua paixão e a sua energia vital sejam preservados inteiramente para o seu propósito, para a sua missão e para as raras pessoas que provaram merecer a sua lealdade. A frieza não é a morte dos sentimentos, é a administração implacável do seu orçamento emocional. Quando você para de gastar a sua paz de espírito financiando a loucura de estranhos e manipuladores, você enriquece a sua própria alma. Para manter essa conta bancária emocional sempre no azul, a integração diária exige apenas 5 minutos de lucidez todas as manhãs. Antes de tocar no celular, antes de engolir os problemas do mundo, você realiza o que os antigos estoicos chamavam de premeditação dos males. Você senta na beira da cama e visualiza o seu dia. Você aceita, por antecipação, que o trânsito estará um inferno, que um cliente será irracional e que a sua própria mente tentará criar ansiedade do nada. Você convida os demônios para entrar na sala de simulação da sua cabeça antes de sair de casa. Ao fazer isso, você rouba a única vantagem que o caos tem sobre você, o elemento surpresa. Quando a provocação finalmente acontecer às 3 da tarde, você não vai reagir com choque ou indignação. Você vai dar um sorriso interno e pensar que já sabia que aquilo viria, pois já havia ensaiado a sua indiferença pela manhã. O ataque se torna apenas a confirmação de uma profecia que você já dominou. Esse preparo diário transforma a armadura em pele. Você não precisa mais fazer esforço para não se irritar. A calma se torna a sua configuração de fábrica. O silêncio deixa de ser uma tática consciente de defesa e passa a ser o seu estado natural de repouso. Você caminha pelo mundo com a leveza de um fantasma e a densidade de uma montanha. As pessoas tentarão jogar o lixo delas em você, e o lixo simplesmente atravessará a sua imagem, sem encontrar substância para sujar, caindo inofensivo no chão. Esta é a consagração final da sua independência absoluta. Nós dissecamos o mecanismo da irritabilidade e destruímos cada uma de suas engrenagens. Você retirou as expectativas infantis, amputou o ego, silenciou as agressões, construiu fronteiras de concreto e estrangulou a ruminação. Você não é mais o reflexo condicionado do seu ambiente. Você é a origem da sua própria realidade. Você dita a frequência da sala em que entra. A partir de hoje, se alguém conseguir te tirar do sério, não é porque a pessoa é poderosa, é porque você, voluntariamente, decidiu abrir os portões da sua cidadela e entregar as chaves da sua paz. E um soberano nunca entrega as suas chaves. A guerra contra a mediocridade do mundo nunca acaba, mas a partir de agora, você luta essa guerra do alto do seu trono inatingível, observando a histeria das massas com o olhar de quem decifrou o código do jogo. A teoria se encerra aqui. A prática brutal começa no exato segundo em que este vídeo terminar. A sua próxima interação humana será o primeiro teste real da sua nova arquitetura mental. Para garantir que você não vai recuar para o antigo padrão de fraqueza, você precisa selar esse compromisso. É a hora do seu juramento. Vá aos comentários agora e grave o seu decreto final. Ao digitar essas palavras, você está assinando a sua carta de alforria contra qualquer pessoa que já tentou controlar o seu humor. O seu mantra de poder absoluto é: eu sou de titânio. O caos do mundo bate na minha pele e vira pó. Ninguém governa a minha mente além de mim. Escreva isso e sinta o peso dessa nova realidade se ancorando na sua postura. Deixe o seu like se você escolheu a liberdade fria em vez da escravidão emocional. Inscreva-se no canal para manter a sua fortaleza abastecida com a munição mental que o sistema tenta esconder de você.
Nós somos uma legião de mentes blindadas, operando no silêncio, e você acaba de ser recrutado para a elite. Pare de reagir. Comece a reinar. Até a próxima, na paz do topo.